pessoal, tudo bem? Então hoje a nossa aula é sobre arte egípcia. Vamos falar um pouco desses povos que viveram no continente africano e que viviam às margens do rio Nilo, nas terras férteis do Nilo, e produziam uma arte voltada ao funeral, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então tudo na sociedade era voltado para isso e principalmente a arte. Esses povos egípcios viviam no continente africano no final do Neolítico. Após as mudanças climáticas que levaram à formação do deserto Saara, parte dessa população passou a viver nas terras férteis do rio Nilo, o qual, com suas inundações anuais, permitia que a terra produzisse e assim pudesse trabalhar com a prática agrícola. Formou-se o império, mas a população rural ela sempre foi maior. A cultura foi preservada, pois eles viviam uma estreita faixa ao longo do Nilo, entre duas enormes extensões desérticas. Esses povos comercializavam tecidos como linho, joias e pedras preciosas. A sociedade ela era dividida em classes, numa pirâmide social. No topo dessa pirâmide ficava o faraó, que era o verdadeiro deus na terra. Logo abaixo, os nobres e sacerdotes. Depois, os soldados. Logo abaixo, os escribas, comerciantes, artesãos, os camponeses e, por último, os escravos que ficavam na base da pirâmide. Eles eram os trabalhadores que construíam as pirâmides e os templos. A moradia dos egípcios mais pobres elas utilizavam madeira e junco de papiro para construir suas casas. Já o faraó tinha o seu templo. Os templos, eles eram monumentais, quase sempre decorados com esculturas muito rígidas, em posições estáticas, e sempre o tamanho era por ordem hierárquica. A pessoa mais importante era sempre retratada em tamanho maior. Além das esculturas, as colunas e paredes eram decoradas com desenhos em relevo. Estes que, segundo estudos e pesquisas, foi descoberto que eram coloridas, como vocês podem ver nessas imagens ilustrativas. Segundo especialistas, eles usavam cores vivas. Só que pouco restou com o passar dos anos e as condições climáticas. É possível ver poucas paredes coloridas, mas na parte interna dos templos. Sobre as pirâmides, a maior e mais antiga das pirâmides é a de Gizé. Ela tem 146 metros de altura e base perfeitamente quadrada, para garantir que os reis jamais fossem perturbados em suas tumbas. Os construtores posicionaram as câmeras de sepultamento muitos metros abaixo das pirâmides, onde o faraó e seus entes queridos eram sepultados depois de sua morte. Era um lugar grande para que pudesse caber toda a riqueza que o faraó tinha e que ele tinha juntado durante toda a sua vida. Os egípcios tinham a crença da vida após a morte. Tudo era voltado nessa crença e tudo era muito planejado. E para isso precisavam conservar seus corpos e guardar suas riquezas, para quando ressurgissem teriam a mesma condição social na próxima vida. Tudo era oferecido aos deuses, pois eram politeístas e tinham vários deuses, alguns metade animais e metade homens. Os sarcófagos eram seus caixões, no qual, após o processo de mumificação, que era retirado os órgãos e colocado para conservar, e colocado vários produtos para conservar o corpo, depois envolvido em faixas de linho, e era colocado depois uma máscara de ouro, a qual era feita sobre a medida do rosto do faraó. Os sarcófagos eram cuidadosamente decorados, com temas que contavam a vida do faraó através de pinturas, cenas e a escrita hieróglifa. Alguns eram produzidos em pedra e outros em madeira. Entre tantos, o mais famoso é o sarcófago de Tutancâmon. Foi faraó do Egito Antigo e morreu com 19 anos de idade. Além dos sarcófagos,
todos decorados, as paredes ao redor da tumba eram também decoradas com técnicas do afresco, que consistia na pintura sobre o cimento ainda úmido. Aí, essa pigmentação que eles colocavam, fixavam por mais tempo nessas paredes. Os temas com que eles retratavam eram os deuses, os familiares, as pessoas importantes. Essa decoração também era feita nos templos, que retratavam a agricultura e temas relacionados à sociedade. Nas pinturas existia uma regra, era a lei da frontalidade, onde a figura humana era retratada com a cabeça, os braços e pernas vistos de perfil, vistos de lado, enquanto o tronco era visto de frente. Além das esculturas aliadas à arquitetura, também aparecem outras esculturas, como a Nefertiti, os escribas, que eram importantes na pirâmide social. Eles documentavam, por meio da escrita hieróglifa, tudo o que acontecia na sociedade egípcia, utilizando rolos de papiro que eles produziam à base de uma planta, que era a planta papiro, que depois de desfiada em tiras era colocada e cruzada, depois prensada até que ficasse seca, formando uma espécie de papel, uma fibra. Outra forma de documentar também era a madeira ou a pedra. Como vocês podem ver essas fotos, os egípcios eram muito vaidosos. Eles utilizavam um delineador no olho, mas não era só por vaidade. Eles tinham o intuito de espantar moscas e proteger do mal olhado, prevenir de infecções nos olhos. Alguns usavam perucas, até mesmo mulheres. A nível de curiosidade, dizem que os egípcios eram carecas pelo fato de ter muitos piolhos que eles não conseguiam controlar, então por isso eles raspavam o cabelo. Mas isso não é nada comprovado, então é só uma curiosidade mesmo. Aí, também, outra coisa que eles utilizavam muito é as joias. Eles usavam joias, pedras preciosas, porque isso complementava toda a riqueza que eles queriam mostrar, todo o poder, né, principalmente ali o faraó, a mulher do faraó, então para mostrar esse poder, porque o faraó era o deus na terra. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a civilização e a arte egípcia e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau, beijo, até a próxima!